Seja bem-vindo à série Espiritualidade e Vida Cristã. Nós estamos falando sobre dois alicerces fundamentais da espiritualidade. Um é o próprio Deus, o Criador, o outro é você, eu mesmo, autoconhecimento. Autoconhecimento é uma boa palavra, um bom termo para a gente falar sobre essa preocupação conosco, com o valor da vida, com o valor da pessoa e o desafio psicológico do enfrentamento do meu eu, do meu psique. Bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e participe. Autoconhecimento é uma sadia introspecção, a observação de nós mesmos, a observação de si mesmo. É uma compreensão também intelectual sobre o mapa da nossa vida, é uma compreensão emocional, o reconhecimento de motivações, de medos interiores, de expectativas, de sonhos, de preocupações do nosso interior. É um processo mental, espiritual, que está diretamente ligado à análise da nossa própria vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, desejos, sensações, vontades. Então, nesse sentido, essa introspecção é algo muito positivo. Isso quer dizer autorreflexão. Autorreflexão exige equilíbrio emocional para a gente poder enfrentar a capacidade de olhar para o passado, para o presente, para o futuro, perceber nossas limitações, fraquezas, compreensões, desejos, interesses. Então nós estamos compreendendo o nosso eu. Os supercomputadores não conseguem decifrar o nosso genoma nessa profundidade. Nossa mente é muito complexa, nosso coração, nosso interior é muito complexo. Por que a gente curte aquele tipo de pizza? Por que a gente gosta daquele doce de leite? Por que no nosso dia a dia, às vezes o sangue se esquenta, a energia fica elevada, enquanto no outro dia a gente está desanimado, infeliz, até mesmo se sentindo infrutífero como um galho seco? A gente poderia enumerar uma série de imagens que impressionam o nosso coração durante o sonho, por exemplo. Será que nós nunca fomos surpreendidos pela nossa própria sinceridade diante das pessoas, honestidade demasiada, ou aquele medo, aquela insatisfação, aquela ansiedade que está dentro de nós, ou uma raiva acumulada que às vezes só uma boa terapia vai resolver, ou às vezes a gente percebe um certo orgulho e aquele imperadorzinho neurótico dentro de nós tentando controlar, manipular, comandar as pessoas que são queridas, que são próximas a nós, e a gente fica se justificando, insistindo que a culpa é delas e que nós temos razão em quase todas as coisas. Portanto, o coração quer o que quer. Ele é complicado, ele é complexo, ele é um enigma, ele é indecifrável às vezes. A gente vai ver que a própria Bíblia fala sobre ele como sendo um grande labirinto, né? É difícil entender o nosso coração. Eu, pessoalmente, creio que é importante nós respondermos essas questões do autoconhecimento sobre duas dimensões, ou pontos de vista. O primeiro é o psicológico pessoal e o segundo é o teológico. Sob a bandeira da dimensão psicológica, eu acho então que há três motivos principais que nos levam ao autoconhecimento: o autodesenvolvimento, a necessidade de precisão e a busca da coerência. Quando a gente fala de autodesenvolvimento, nós queremos dizer sobre a importância de melhorar na compreensão de quem nós somos, sentir muito bem quem nós somos. Nós queremos maximizar o nosso potencial, nós queremos entender melhor quem nós somos e compreender também aqueles estados emocionais negativos que precisam ser acalmados. Queremos nos sentir melhor conosco. Nós ansiamos também por uma autoimagem melhor, nós desejamos estar vivendo em condições mais favoráveis dentro de nós. E para isso a gente precisa buscar informações sobre nós mesmos, compreender melhor, nos autodesenvolver, entender melhor quem nós somos. Por trás, às vezes, daqueles livros de autoajuda que aparecem nas prateleiras de uma livraria próxima, a gente acaba encontrando algumas fórmulas fáceis demais para olhar para o nosso coração. É necessário a gente olhar de uma forma mais profunda. Então, além do autodesenvolvimento, precisamos ter precisão. Apesar de tocar razoavelmente piano, por exemplo, quando eu era adolescente, eu percebi que nunca me tornaria um excelente pianista. Sei tocar alguma coisa, gravei até um CD, mas em comparação a muitos outros músicos que eu conheço e conheci, eu percebi que era simplesmente um sonho juvenil, que eu deveria me dedicar a outras coisas, que eu seria sempre um amador no piano. Mas há muitos benefícios para a gente se conhecer melhor, para ter uma compreensão mais exata de quem nós somos, o que devemos fazer, como devemos ser, para onde devemos ir. Nós temos um pouco dessa necessidade de ser mais exatos, de precisar melhor quem nós somos. Precisão é necessária para a gente entender
qual é a nossa perplexidade interior, ou a gente compreender melhor até como reduzir essa perplexidade, as inseguranças, as incertezas, não é? Muitos acreditam até mesmo que tem uma obrigação moral de saber o que realmente são, o que realmente devem fazer, o que está acontecendo nas suas vidas, porque isso pode determinar, então, uma série de fracassos. A gente acaba perseguindo sonhos que vão desembocar num final, num beco sem saída. Enfim, precisão é importante. Agora, os testes psicológicos podem nos ajudar a isso. Se você for num psicólogo, ele vai pedir para você desenhar uma casa, uma árvore. Isso pode se tornar até mesmo assustador quando você olhar para os resultados. Mas isso é muito positivo. Nem todos os testes estão aí para falar de anormalidades psicológicas, de comportamentos disfuncionais, de transtornos. Eles também ajudam a gente a entender quem nós somos, o que está por trás, o que nós gostamos, quais são os nossos valores. Isso é muito positivo. Então nós também, nessa dimensão mais pessoal, queremos encontrar coerência. Além do autodesenvolvimento, da precisão, nós queremos coerência, não é? Nós queremos nos verificar, queremos olhar para o nosso interior, ver as informações que temos para sentir se elas são consistentes com aquilo que nós, na verdade, somos realmente. Precisamos ser coerentes. Nós queremos entender se há uma certa incongruência com aquilo que fazemos em relação àquilo que falamos, aquilo que nós dizemos com aquilo que na verdade nós somos aqui dentro de nós. Por isso que é importante uma dimensão pessoal do autoconhecimento. Você que me assiste aqui é uma pessoa exclusiva, excepcional, singular, tem valor diante de Deus e da história em relação a si mesmo, em relação ao seu mundo interior. Suas opiniões são importantes, suas expectativas, seus sonhos, suas experiências, elas não podem ser substituídas nem vivenciadas por ninguém mais. O autoconhecimento representa, então, esse aspecto singular da vida humana. Fomos criados por Deus individualmente, de uma forma especial, valorosos. E não estamos apenas numa linha de produção de carros ou de computadores. Então, eu me agarro nesse momento único, singular, que Deus me presenteia aqui e agora. Eu estou na frente de vocês conversando e eu acrescento a essa perspectiva diante do computador essa certeza de que Deus me valoriza, de que eu fui criado de uma forma individual. E, portanto, tudo isso é importante quando a gente olha numa perspectiva mais espiritual, uma perspectiva mais teológica da coisa, né? O grande potencial que temos para cada um de nós é ser um canal da graça de Deus. Realmente pode acontecer quando a gente encontrar essa saúde emocional, a gente compreender melhor a nós mesmos. A liberação de um poder construtivo, de um poder curativo, para a comunidade no autoconhecimento. Então, além dessa dimensão psicológica e pessoal, nós buscamos também nos conhecer melhor sobre um ponto de vista teológico, diante da pessoa de Deus, diante do Criador, do conhecimento de Deus. Eu tenho falado muito sobre isso, a relação entre o conhecimento do meu eu, do meu psique, de mim mesmo, com relação a Deus. E como o conhecimento de Deus pode envolver um autoconhecimento maior. Como eu tenho falado, o resultado do verdadeiro autoconhecimento é a descoberta da realidade da alma diante da presença de Deus. E como os dois polos da mesma relação, os dois polos da mesma realidade estão conectados. Quem sou eu? Para onde estou indo? Qual é a razão do meu viver? Estou aqui para conquistar algo. Há 3 coisas rápidas que eu quero falar com você sobre o conhecimento, o autoconhecimento a partir de uma perspectiva teológica. Em primeiro lugar é que eu sou uma criatura de Deus. Eu e você fomos criados por Deus. Compreender como Deus nos fez, isso é importante. Nós não somos produtos de um lento processo simplesmente de uma evolução impessoal em que amebas acabaram se transformando depois em seres mais complexos, depois macacos viraram homo sapiens. Há algo mais profundo, há uma alma, há algo interior, há um toque divino, a existência de um Criador. Eu penso nisso, eu creio nisso. Em um Deus presente, amoroso, pessoal, soberano. E essa é uma experiência reveladora. Eu fui criado por Deus. Conhecer é importante, saber o que esse Criador pensa. Como um grande artista, a gente olha para a sua obra, a gente percebe suas qualidades, seus atributos. E ele me criou corpo e alma, não apenas um corpo. Há propriedades internas, há sentimentos, emoções, desejos, vontades. O corpo é um local da presença física, desse estado social, mas é a nossa fonte de energia. A gente pratica esporte por causa disso, a gente come bem por causa disso. A gente precisa dessa energia
elétrica dentro de nós. Como um computador, lâmpada não vai funcionar, como essa câmera não vai ter energia se a gente não plugar numa tomada. A gente precisa armazenar vários tipos de energia, a gente precisa comer bem, a gente precisa usar bem o nosso corpo, a gente precisa crescer, como a gente falava para as crianças, eu dizia para os meus filhos, crescer forte, bonito, saudável, inteligente. A gente está falando, num certo sentido, uma verdade. Precisamos cuidar dessa fonte de energia, porque qualquer ação, trabalho vai produzir um esforço físico, mental, intelectual, um uso de energia. A gente precisa cuidar do corpo. Além disso, há pensamentos, essa faculdade que lidera, que acaba trazendo percepções do sentido, raciocínio, lógica, conecta o passado, o presente com o futuro, ela orienta, ajuda a gente a escolher, a mente é o olho da alma, como a gente fala. Os sentimentos aproximam-se ou afastam, atraem ou repelem as coisas que vêm do nosso coração através do pensamento. Sentimentos e pensamentos estão conectados, caminham juntos, nunca podem ser encontrados separadamente. Não existe um sentimento sem que haja também na mente um pensamento. Não existe um pensamento sem que haja também um afeto, uma sensação positiva ou negativa com relação a ele. Sentimentos são como o leme do barco. Eles precisam ser dominados também. Eles podem ser bons lemes, mas sob a direção do sentimento, a alma ficará muitas vezes à deriva dos desejos, das fortes emoções. Ela pode colidir num grande rochedo. As emoções são ótimos servos, ajudam a gente a perceber uma série de coisas, mas elas são péssimos mestres para a nossa alma. Além disso, há a vontade, que mexe a capacidade de escolher, de fazer acontecer, de criar, de produzir, de ajudar a gente a tomar decisões. Mas através do autoconhecimento também a gente percebe que o ser humano é frágil. Ele é humano, ele é vulnerável, ele em alguns sentidos ele é até decadente, não é? Ele foi infectado por um mal. Se recordam daqueles filmes de casas mal assombradas, quando você sente a tensão do casal ingênuo que vai pisando numa tábua podre da sacada, ou encontra a porta entreaberta, sem muito receio do que vai encontrar do outro lado. Aí ele vai seguindo em meio a teias de aranhas, salas cheias de quadros assustadores, passagens secretas, fundos falsos, alçapões, armaduras enferrujadas, morcegos, sussurros, vozes assustadoras. Aí o pulso vai se acelerando, aquela respiração curta e parece que tem alguma coisa mortal, demoníaca até mesmo, tentando pular para fora, se lançar da janela, jogar você para fora do armário ou sair através de um buraco da parede. Pior ainda é quando eles decidem que vão descer naquela escuridão do porão entre as caixas do sótão de algum laboratório abandonado. E a gente fica pensando como os nossos heróis são tolos. Eles não sabem que se abrirem aqui uma criatura vai atacá-los, ou vai mordê-los, ou vai chupar seu sangue. E a gente sente-se tão mal. Essa é apenas uma ilustração para dizer um pouco daquilo que está no escuro do nosso coração. Às vezes parece uma casa mal assombrada, algo errado, algo vulnerável, algo escuro dentro de nós. Às vezes o nosso corpo parece puro, perfeito, mas ele é dominado por sentimentos iníquos, pecaminosos, egoístas. A vontade se inclina para o mal, ela não escolhe o certo. A mente, ela se opõe a emoções e eles estão desordenados. E o ser humano parece que é instável, inconstante, distraindo-se por impulsos cegos e sem forças para fazer o bem. E nessa vida que às vezes é arruinada, como um deserto tenebroso, o pecado é como esse vale de dragões dentro de nós, uma mistura de pensamentos confusos, deslocados, sentimentos ambíguos, não é? E atos inconsistentes, incoerentes, confusos, estúpidos. Quem já não passou por isso? Essa complexidade do mundo interior. O profeta Jeremias fala que o coração é enganoso. E a palavra que ele usa é muito mais esse labirinto, né? Só Deus pode esquadrinhar a mente, a alma, provar o coração, dizer para onde a gente deve seguir, compreender os frutos das nossas ações. A palavra do hebraico é justamente essa, a complexidade do labirinto. Ninguém sabe completamente o que vai no nosso coração. A gente percebe que há muita confusão dentro de nós. Nenhum de nós tem total controle de si mesmo. Entretanto, cada um de nós pode ser uma criatura redimida, uma criatura transformada, não é? Nós somos pessoas pelas quais Jesus Cristo veio se tornar o nosso irmão mais velho, veio estar em nós, veio pagar nossas dívidas, veio nos perdoar.
E nossa espiritualidade cristã reafirma isso, que nós somos uma nova criatura em Jesus Cristo. Há um princípio novo dentro de nós, há uma coisa nova crescendo dentro de nós que pode mudar nossos desejos, pode transformar nossas emoções, pode nos dar valores espirituais, pode regenerar o nosso interior. Apesar das lutas e desafios e complexidades, vulnerabilidade do nosso ser, nós estamos na presença de um Deus que nos ama. A vasta maioria das pessoas hoje não tem noção disso e não acredita nisso. E essa é uma das razões, porque muitos de nós estão sensíveis emocionalmente, facilmente se sentem derrotados e vulneráveis diante das críticas. Não percebem que Jesus Cristo está em nós. Espiritualidade cristã é justamente dizer isso, do perdão, da graça, da presença de Jesus Cristo conosco, da presença de Deus conosco. Isso pode mudar a nossa autoestima, pode ser uma garantia de âncora para a nossa consciência e da compreensão de quem nós somos. Apesar de machucados, vulneráveis, até mesmo infectados pela escuridão, nós podemos ser transformados, estamos sendo transformados pelo Espírito de Deus, fomos libertos por Jesus Cristo, vivemos agora numa espiritualidade que há permissão de redenção, há um coração que pode encontrar paz, há um coração que pode reencontrar alegria, há uma pessoa que pode ser mais integral, holística, completa, essa pessoa que conhece a presença de Deus, que sabe que Deus está presente dentro dela.